Ô Marconi, eu quero trazer aqui um assunto para vocês e para os nossos ouvintes também, a que a gente respeita e todo esse trabalho é em função dos nossos ouvintes, nossos internautas, que é um assunto sério. Nós sabemos que estamos em meio ao coronavírus, mas a política, né, ela está a todo vapor, né, nos bastidores, enfim. Nos últimos dias a gente tem recebido nas redes sociais, percebido vários tipos de mensagens, né, assinadas, né, notinhas do WhatsApp assinadas. Essa aqui, por exemplo, que eu vou relatar, é de um tal Jorge Levis, editor-chefe de um site Plataforma Política. Por que eu chamo tal Jorge Levis? Porque o site não existe. Eu procurei esse site, não encontrei. E, pelo teor das notas, eu desconfio que esse Jorge Levis não existe. É um fake implantado por alguém para divulgar situações, às vezes meias verdades, às vezes inverídicas, muitas vezes também com forte teor, né, de raiva, de ranço, em defesa de um espectro político que eu vou relatar também daqui a pouquinho. Mas o que diz essa nota em específica? Ela fala de uma situação envolvendo o Juscelio Carmo, né, pré-candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo PDT, em que o Banco BMG SA, né, teria tido aí um processo em que o Juscelio seria réu, né, um contrato de financiamento mediante cédula de crédito bancário no valor de R$ 15.991,93 para aquisição de um veículo Mitsubishi L200 2.5. Aí coloca o nome da placa, né, que foi alienado. Todavia, o Juscelio Carmo não cumpriu os termos do contrato, não pagou as parcelas do financiamento, deixando o banco no prejuízo. Diz a nota desse Jorge Levis, que, volto a afirmar, acho que é um fake, editor-chefe do site Plataforma Política, site que não existe. Ele chama aqui o Juscelio de bocudo, candidato bocudo, e faz essa afirmação e uma certa indagação. Juscelio Carmo não consegue administrar as contas pessoais, como vai administrar as contas do município. Bom, chama a atenção o fato, primeiro, ele não coloca o número do processo para que as pessoas possam averiguar. E eu chamo isso a atenção porque as pessoas têm que estar atentas a essas situações, porque se você divulga material fake ou material inverídico, você está sujeito às penalidades. Você que está divulgando, você que está colocando essas notas, até por inocência, né, por falta até de ciência, de saber que você pode ser, ser julgado, ser inclusive feito uma ação contra você por estar divulgando esses tipos de mensagem. Procurem sempre, minha gente, informações verídicas de sites, né, que tenham procedência, de pessoas que tenham realmente verdadeira procedência, não saiam divulgando dessa forma, porque realmente vai sobrar para você. Mas o que é que chama a atenção? Esse mesmo Jorge Levis, que, repito, para mim é fake, e eu acho até que ele deveria surgir das catacumbas para provar que ele existe realmente, mas ele tem uma outra nota em que ele se refere ao PT e ao deputado Joséildo Ramos. Vejam vocês, trata o Joséildo Ramos como um prefeito de 2 mandatos que fez um belíssimo mandato e hoje é um deputado respeitado e que não merece ser tratado de maneira tão respeitosa. Ele segue abaixo dizendo que Alagoinhas está na lama, né? E ele fala aqui que o PT em Alagoinhas tem história e ninguém vai manchar. Eu tenho aqui esse texto. Ele é um simpatizante do PT. Quem escreve com esse pseudônimo é um simpatizante do PT. E eu espero que o PT tenha a hombridade de, nas próximas horas, emitir uma nota desprezando esse tipo de nota, senão eu vou acreditar que a pré-candidatura do PT tem a ver com essa nota mentirosa. E eu não quero acreditar nisso, até porque o PT se utilizou do programa do Juscelio, na época, para bater no prefeito Joaquim, todos nós sabemos disso, apesar do antipetismo que o Juscelio Carmo nunca escondeu. Foi um crítico do Joséildo Ramos, né? Mas nunca
se negou a dar espaço tanto para o Luciano Sérgio, como para o Todininha, como para os outros representantes do PT. E por que eu falo isso? Porque eu tive a preocupação de correr atrás, obviamente todos sabem do meu procedimento, né, do meu estudo do direito, né, da advocacia, enfim. Então, eu sou curioso nessa parte, fui procurar, né, ver se existia algum tipo de processo nesse sentido. Realmente existe um processo extinto. O processo está extinto desde 2017. O que aconteceu? O banco BMG, ele entrou com um processo, né, e aí ele trata no processo realmente que existia algumas dívidas, algumas parcelas não pagas, mas ele próprio, momentos depois, pede a desistência do processo. O que é que se entende? Que houve um acordo de pagamento entre o banco e, no caso, o réu, o Juscelio. E o próprio banco BMG pede a extinção do processo. Ou seja, o processo não existe. E o carro não é alvo de busca e apreensão. Está quitado. Então, trata-se, infelizmente, de uma ação, né, caluniosa, né, com motivos muito explícitos, né, muito claro, né, que é atingir uma pré-candidatura, que deve incomodar. E eu quero aqui dizer, mais uma vez, repetir, aos petistas, ao PT de Alagoinhas, vocês precisam emitir uma nota refutando o apoio deste cidadão, que obviamente não tem esse nome, né, não é o Jorge Levis, ele não existe, é fake, alguém está escrevendo, mas vocês têm que negar o apoio a essa nota, ou eu vou acreditar que vocês estão por trás de toda a articulação dessas notas. Né? É uma coisa triste, viu, Gomes? Que a política em Alagoinhas esteja chegando a esse ponto. E não é só o caso de Juscelio, não. Quantas coisas a gente vê aí do prefeito Joaquim Neto, pessoal inventando coisas, né? Outro dia foi com a questão da cesta básica, né? Daqui a pouco Paulo César também, que a gente sabe que tem processo, mas o pessoal já inventa outras coisas também, né? Quer dizer, todas as candidaturas sendo alvo desse tipo de fake news, dessa artimanha vergonhosa, que é isso que o pessoal utiliza para enfraquecer uma ou outra pré-candidatura. Mas, Caio, independente de estar ou não extinto o processo, me parece que a sua linha é muito parecida com a minha. Nós abominamos que você traga as questões de fórum íntimo, de fórum pessoal, para um debate político. Nós queremos saber da proposta dos candidatos, nós queremos saber o que é que eles vão apresentar para a cidade, para que no dia que nós formos à urna lá declararmos nosso voto, nós possamos fazer para aquele que melhor apresentou sua proposta. Mas existe, Caio, não podemos deixar de desconhecer alguns inescrupulosos que não aparecem durante os 4 anos e eles precisam, né, nesse instante, se credenciar, e aí puxando o saco de alguns, falando mal de outros, né, se credenciar diante dos candidatos, porque se ele se credencia diante de um candidato que vença a eleição, talvez o esforço dele em escrever algumas notas possa ser recompensado e ele seja colocado não pelo voto na prefeitura, mas sim em um cargo de confiança para atender os seus interesses. Então é preciso que nós sabemos isso. Agora, é como eu tenho dito sempre, quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer. Então nós temos que abominar esse tipo de política, porque tem muita gente escrevendo aí, alguns até se identificam, outros não se identificam, né, falando contra esse ou aquele candidato, o que é um grande defeito das redes sociais, porque você pega uma matéria do ano de 2017, ou seja, 3 anos passados, e coloca como se fosse uma coisa atual. Esse é um desserviço que a rede social nos traz pela falta de educação que tem o nosso povo e pelas paixões desvairadas que tem muitos em servir alguém, são serviçais, né, em defenderem ou atacarem. Mas é preciso que a gente entenda que de todos os lados está acontecendo isso. Ô Gomes, Marconi, eu estou aqui na linha, acabou de ligar aqui o Tonho Rato, ele advogado do PDT, ele que se retirou sua pré-candidatura, está dando assessoria jurídica ao partido PDT. Obviamente a gente citou aqui o pré-candidato do partido, que é o Juscelio Carmo, e ele quer dar uma palavrinha como advogado do partido.
Bom dia, Tom Rato. Caio, só um instante, Caio. Nós temos aí 2 minutos e meio. Bom dia, professor Marconi. Bom dia, meu amigo Gomes. E, Caio, essa nota e essa linha, a qual ontem, né, não surpreendeu no PDT. Claro que o Juscelio é detentor da sua honra, muito preocupado, mas era um script que a gente já tinha desenhado, e isso nós precisamos remontar ao que vem acontecendo na política de Alagoinhas nos últimos 20 dias, né? Até antecedendo um pouco a substituição do Juscelio por mim, minha substituição por Juscelio. Existe a necessidade de algumas forças que estão aderindo, talvez, àquele que mais se identifique com a corrupção, em dizer que todo mundo é igual. Nós ouvimos aí de um político preparado, de uma pessoa que perpassa a região de Alagoinhas com um mandato que tem trazido alguma coisa para a cidade, que é o meu amigo Paulo Aze, chegar ao ponto de dizer que todo político é natural, todo político, quem administrou, está envolvido em processo. Quer dizer, ali usando de um maniqueísmo, onde a coisa é feita pela metade. O processo ao qual o candidato dele responde é um processo que o povo de Alagoinhas já tem a sua sentença quando vai avaliar alguns aspectos da sua administração. E outros também que aderem com aquela lógica de que eu sou homem de bem, estou indo pro puteiro, me desculpe a linguagem, mas eu sou homem de bem, né? Mas eu estou indo me juntar com quem é tido como quem faz coisa errada. Mas no caso de Juscelio, tecnicamente, Caio, você colocou muito bem, porque é uma área que você, além de um jornalista sério, um radialista competente, assim como são os outros que compõem a mesa, você também é um estudioso. Você sabe o quanto eu sinto, né? Você não querer adentrar na área jurídica. As conversas que nós tivemos, eu quero lhe convencer que viesse, que é uma área também que você atuaria brilhantemente. Mas tem um adendo aí que, para o ouvinte entender, que a retirada do processo, quando ele retira, eu mandei para você aí o texto da petição pedindo para arquivar o processo. O próprio juiz coloca que não consultou, no caso, o réu, porque não havia nem contestação. Porque o Código de Processo Civil, quando tem uma contestação, para retirar a ação, é preciso que seja ouvida a outra parte, se ela permite que se retire o processo. Quando não houve a contestação, pode ser feito de ofício pelo juiz. Então, Caio, isso quer dizer que o Juscelio nem tomou conhecimento desse pedido de nem foi citado. De apreensão. Então, quer dizer, foi um processo que entrou, com certeza, após o período pelo erro do banco, que o Juscelio já tinha negociado a quitação do veículo, e o processo seguiu, e logo à frente, sem Juscelio, sem saber, a surpresa de Juscelio foi essa, o banco entrou e o próprio banco pediu para retirar. Então, isso não nos surpreende, certo? O caminho que se quer levar para a política de Alagoinhas é que colocar todos no pântano para que a coisa fique nivelada por baixo. E esse é um processo que, como eu digo, no PDT não é surpresa, porque o encaminhamento, inclusive, de algumas adesões que nós sabemos que são muito mais respaldadas no contexto de onde se encontra o candidato, que tem recebido a maioria delas, por conta da sua pontuação nas pesquisas atuais. Não tem nada de acreditar que vai ser um bom gestor, de acreditar em nada. É o pragmatismo, como muito bem disse o Chico Reis, que as decisões no grupo dele são muito mais pautadas na necessidade das pessoas, a gravação está aqui, do que mesmo naquilo que as pessoas imaginam que seja o melhor para a cidade. Então, nós queremos aqui nos colocar à disposição, estamos tomando medidas cabíveis. Isso é um fake, não existe este Jorge Levi, nem como pessoa, certo? E há de se estranhar que essa notinha, Caio, não tenha saído ainda daquele que é muito factível se colocar os envolvimentos de corrupção em sua vida política ou a incompetência do governo que está aí.
teria material muito mais robusto do que ir buscar nas catacumbas do judiciário um processo que começou e terminou sem nenhum tipo de movimentação por parte de Juscelio. É isso que a gente gostaria de colocar e pedir a vocês, como já o fazem, que ajudem a fortalecer uma campanha de debate de ideias, de buscar fazer um diagnóstico do que é Lavrinhas hoje e o que é aquilo que se precisa propor. É para isso que nós estamos estudando e o candidato Juscelio Cabo do PDT está se preparando. Muito obrigado. Ao tempo que, se for necessário, eu fico aqui à disposição de qualquer questionamento de vocês em relação a essa questão do fake news aí com essa matéria envolvendo o Juscelio. Infelizmente, Tony, a gente já está atropelando no tempo, a gente vai ter que romper aqui a comunicação com a rádio Ouro Negro 100.5 FM, mas a gente vai continuar depois do intervalo, se você tiver a oportunidade de continuar com a gente, para a gente fazer uma entrevista. Eu tenho algumas perguntas para fazer a você. Se você puder, eu sei que você tem um trabalho também, seu outro trabalho na Petrobras, mas se você puder ficar um pouquinho com a gente, no retorno do intervalo, a gente pode tratar mais afinco esse assunto. Vou ficar, cara, sim, ficarei. Se eu sair é por conta do chamado, né? Do próprio home office lá, do telecom, que eu estou trabalhando por enquanto no computador aqui na Petrobras, de 7 a 16 horas em casa, colaborando com os companheiros que estão lá, mas continuarei. Caso eu vá sair, eu aviso a você aí, certo? Mando pelo zap, mas eu estou aqui, continuo na linha. Após a modificação aí para a disposição de vocês e dos ouvintes. Então, Marconi, vamos ali para um rápido intervalo e já a gente volta. Vamos, antes dos